Falaremos desses ataques em breve, se possível. Mas em relação ao que está acontecendo no Líbano, Israel diz que a guerra no Líbano vai continuar e, obviamente, confirmou isso hoje com suas ações. Irã e Paquistão disseram que, do ponto de vista deles, isso faz parte do cessar-fogo. O que está acontecendo? A Casa Branca deixou muito claro que o acordo que negociaram com o Irã para um cessar-fogo não cobre os ataques do Hezbollah contra Israel. O presidente Trump disse isso à PBS e a porta-voz da Casa Branca afirmou isso à mídia israelense. Isso está bem claro. Os Estados Unidos querem um cessar-fogo com o Irã para negociar os pontos relacionados às ameaças de mísseis, nucleares e terroristas. Mas o fato é que o exército, por procuração do Irã no Líbano, continua atacando famílias e civis israelenses em total violação das resoluções da ONU. O governo libanês mostrou-se incapaz e sem vontade de impedir esses ataques armados de seu território. Por isso, Israel segue repelindo o Hezbollah para que civis do norte de Israel possam viver em paz em suas casas. Se Irã e Paquistão, ao iniciarem as conversas na sexta-feira, considerarem que a posição da Casa Branca não condiz com o cessar-fogo, o que acontece? Israel continua removendo uma ameaça imediata de suas fronteiras. Não sei se seus ouvintes compreendem o que ocorre no norte de Israel, apesar das descrições sobre o Líbano. No norte de Israel, os civis não puderam retornar para suas casas desde que o Hezbollah entrou na guerra ao lado do Hamas em 7 de outubro de 2023. Muitos têm medo de voltar, pois seriam alvos fáceis dos mísseis antitanque do Hezbollah. Conversei com um parente que mora perto da fronteira com o Líbano e quem voltou para casa está praticamente em prisão domiciliar. Agora, eles têm apenas 30 segundos de aviso em caso de um ataque de foguetes do Hezbollah. E isso porque Israel estabeleceu uma zona de segurança dentro do Líbano. Infelizmente. E desculpe, isso é terrível para essas pessoas, mas em termos do que estamos vendo com o Líbano no momento, temos mais de 1.200.000 pessoas que foram deslocadas, e isso representa uma em cada 5 pessoas de toda a população libanesa. Temos escolas que foram transformadas em abrigos e que agora estão lotadas. Muitos dormem em tendas improvisadas, em espaços públicos ou até em carros, Elon Levy. Sim, a situação humanitária no Líbano é angustiante devido ao exército, por procuração do Irã, usar o território libanês para lançar ataques com foguetes, drones e armas antitanque contra civis israelenses. É resultado do governo libanês que há 20 anos, desde a Resolução 1701, não desarma o Hezbollah como era obrigado a fazer. A última guerra terminou em novembro de 2024 com um cessar-fogo no qual o Líbano prometeu que removeria o Hezbollah do sul do Líbano. Isso não foi feito. E isso é resultado do Irã ter dobrado seu financiamento ao Hezbollah no último ano para 2 bilhões de dólares. Infelizmente, o governo israelense chegou à conclusão de que, enquanto o Hezbollah continuar armado e atacando famílias israelenses ao longo da fronteira, ou o norte de Israel terá que ser evacuado, ou o sul do Líbano. Ok, deixe-me perguntar sobre os ataques das últimas 24 horas, pois foi a maior onda de ataques israelenses no conflito no Líbano. 100 ataques em 10 minutos. Esse alto número de vítimas de que estamos falando aqui, hospitais sobrecarregados, pessoas que se acredita estarem sob os escombros de prédios desabados. Por que áreas comerciais e residenciais tão densas no centro de Beirute estão sendo alvo? Esses detalhes são informados pela Associated Press, aliás. Porque o Hezbollah copiou a estratégia do Hamas em Gaza, escondendo sua infraestrutura militar dentro de áreas civis, dentro de prédios civis. Dahiya, em Beirute, é conhecida por ser uma área onde as forças armadas libanesas não têm controle, pois o Hezbollah criou um estado dentro do estado em Beirute. E a inteligência israelense está alertando agora que o Hezbollah está começando a se afastar da área de Dahiya, em Beirute, e a se mover para as áreas e subúrbios do norte. Mas para onde o povo libanês deveria ir? Ouvimos aquele doutor. Foi de partir o coração, não foi? Só de ouvir ela falar que achavam aquelas áreas no sul do Líbano seguras e por isso iam para lá. E pessoas foram mortas, pessoas ficaram feridas. Eu vi o ministro dos Assuntos Sociais do Líbano, que passou de carro por aquela área. Em Beirute, ele vem dizendo, desde que o ataque aconteceu, que isso é um ponto de virada muito perigoso. Esses ataques agora no centro de Beirute indicam que metade dos deslocados internos da cidade está nessa região. Para onde as pessoas comuns podem ir agora se não quiserem correr risco de morte? Onde estão os israelenses comuns? Não, mas estou te perguntando sobre esses ataques recentes e sobre o povo libanês. Sua pergunta é válida, mas tente responder a essa. É uma pergunta retórica porque o fato é que o Líbano está permitindo isso. Minha pergunta foi retórica.
Minha pergunta foi retórica, pois o governo libanês permite que o Hezbollah use seu território para ataques que mataram, feriram e deslocaram muitos israelenses. E Israel, portanto, é forçado a usar força militar para repelir isso. Para onde as pessoas libanesas poderiam ir agora para evitar risco de morte? O governo libanês deveria desmantelar o Hezbollah, como vem ameaçando e prometendo fazer nos últimos 20 anos. E se não for capaz ou não quiser desmantelar o exército terrorista que está lançando ataques armados contra um vizinho soberano, é problema do governo libanês encontrar uma solução para isso. Então, o governo libanês. Mas eu só quero dizer que Israel não é obrigado a deixar seus cidadãos serem alvos fáceis para ataques do Hezbollah vindos do Líbano pelo bem do povo libanês. O melhor para o povo libanês seria se o governo libanês desmantelasse o Hezbollah, como vem prometendo há 20 anos, e então fizesse a paz com Israel. Sobre esse ponto, o ministro libanês que mencionei afirmou que o governo do Líbano está pronto para negociar com Israel para encerrar as hostilidades, oferta que o presidente do Líbano também fez recentemente. Entendo o seu argumento de que o governo libanês talvez não tenha força para enfrentar o Hezbollah, o que sempre ocorreu, mesmo enfraquecido. Mas por que Israel não respondeu a essa oferta libanesa, pelo que eu saiba? Então, por que isso acontece? Adoraria ver o Líbano se reconciliar com Israel e o presidente libanês ir a Jerusalém apresentar seu argumento aos israelenses. Eles têm um problema em mãos e Israel não respondeu. O problema agora não é que não temos um acordo com o Líbano. Nós temos um acordo com o Líbano, que o Líbano não está cumprindo. Em novembro de 2024, a guerra terminou com um acordo com o governo libanês de que eles removeriam o Hezbollah do sul do rio Litani, e eles não fizeram isso. Então Israel não está interessado agora em negociações para outro acordo que o Líbano já demonstrou ser totalmente incapaz de cumprir. Israel exige que o governo libanês cumpra acordos assumidos, evitando o uso de seu território. O primeiro-ministro do Líbano acusou Israel de aumentar o conflito enquanto autoridades libanesas tentam negociar uma solução. Mas o problema é que o Líbano, há 20 anos, não vem cumprindo seus próprios compromissos. Há 20 anos, o Líbano é obrigado a desmantelar o Hezbollah. Após 2006, a ONU aprovou uma resolução. O Hezbollah deve ser desmantelado. O Líbano não fez isso. Permitiu que o Hezbollah se rearmasse e formasse um exército do porte da OTAN nas fronteiras de Israel. A guerra de 2024 acabou. Mais uma vez, há acordo. Israel e Líbano têm um acordo que o Líbano descumpre. Posso só ter um minuto, Elon? E eu só quero voltar ao ponto. Nós já avançamos na discussão, mas logo no início eu estava te perguntando sobre o cessar-fogo e as diferenças de posição entre Israel e Paquistão. E eu vi na última hora também, enquanto estávamos no ar, na verdade chegou uma notícia de última hora. O Iraque que disse que os últimos ataques de Israel ao Líbano são, e essas são as palavras que eu uso, evidência de um plano hostil para sabotar a atual trégua entre Israel e Irã. Como você responde? Afinal, Benjamin Netanyahu provavelmente não se preocuparia se bombardear o Líbano ameaçasse o cessar-fogo com o Irã. Que o Iraque é outro país sob o controle do Irã que permitiu que seu território fosse o ponto de defesa armada. Mas indo direto ao ponto. Que ponto? Você acabou de mencionar o Iraque e sua crítica a eles. A sugestão é que Israel não se importaria em sabotar a trégua entre o Irã e os Estados Unidos. Israel afirmou apoiar os esforços do presidente Trump para um acordo que resolva a ameaça tripla dos mísseis, do programa nuclear e dos grupos terroristas por procuração na região. Mas isso não é segredo. Israel acredita que Trump interrompeu cedo demais e que ainda há trabalho a fazer. Obrigado por estar conosco. Agradeço Eilon Levy, ex-porta-voz do governo israelense.